Certo, vamos desempacotar isso. Imagina um cenário que parece um pesadelo total. Reprovar um dos concursos mais difíceis e concorridos do país. Uhum. É frustrante só de pensar. E o pior, não por falta de estudo ou porque a pessoa não sabia a parte técnica. Reprovar simplesmente por ter usado o bom senso. Nossa, é uma constatação muito cruel, mas, sabe, é absolutamente verdadeira. Parece contraintuitivo demais, né? Mas quando a gente entra no universo do raciocínio lógico-matemático, tipo para provas de altíssimo nível, o nosso cérebro vira o inimigo número 1. É que a nossa comunicação diária é orgânica, cheia de pequenas falhas que a gente releva o tempo todo. A gente prioriza a fluidez, a sobrevivência social. Exato. O cérebro é uma máquina treinada por milênios para buscar atalhos. A gente escuta meia história e a intuição já preenche as lacunas. Só que na lógica formal exigida por essas bancas super rigorosas, essa intuição não apenas falha, ela te conduz direto para a resposta errada. Bom, o que nos traz ao ponto central da nossa imersão de hoje. Nós vamos destrinchar de vez a mecânica da inferência lógica. E com um material excelente de base. Sim, temos em mãos um resumo preparatório muito denso. Ele é focado especificamente no edital do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, para o cargo de analista judiciário. É um nível de exigência altíssimo. Com certeza. E a nossa missão aqui não é ler um manual de instruções chato. Nós vamos decifrar a essência da inferência lógica. Entender por que a lógica formal muitas vezes soa como um idioma alienígena, né? Isso. Mostrar que resolver essas questões exige uma compreensão inatacável da estrutura, independentemente da frase fazer qualquer sentido no mundo real. O próprio conceito de inferência já assusta muita gente. Assusta, né? Sim, mas o mecanismo é bem cotidiano. A inferência é só aquele processo mental de partir de informações que a gente já tem, as premissas, para alcançar uma informação nova. Entendi. É como construir uma ponte entre o que a gente sabe e o que quer descobrir. Exatamente. Só que o ponto nevrálgico para uma prova do TRF2 é que a análise avalia exclusivamente a validade estrutural dessa ponte. Ou seja, se os tijolos dessa ponte fazem sentido na rua, na vida real isso não importa. Não importa absolutamente nada. A veracidade dos fatos no mundo físico é irrelevante. Olha, isso soa bonito na teoria, sabe? Mas quando o candidato abre a prova, ele não acha abstrações puras lá. Ah, não mesmo. Ele encontra textões enormes. Né? A banca cria contos enormes sobre licitações, tribunais, cheios de vocabulário técnico. E é aqui que entra o primeiro método que precisamos discutir, que é a tradução simbólica. Fundamental. É o primeiro passo de sobrevivência. Mas por que é tão vital abandonar o texto denso e, transformar tudo em símbolos matemáticos puros na mesma hora? Porque aquele excesso de texto é uma arma psicológica da banca. Eles querem sobrecarregar a memória de trabalho do candidato. A nossa memória tem um limite curto, né? Sim, super estreito. Quando o texto fala sobre processos de auditoria de governança num sistema X, o cérebro automaticamente tenta visualizar esse cenário todo, tenta até entender o peso jurídico da coisa. E todo esse esforço interpretativo rouba processamento cognitivo. A tradução simbólica limpa isso. É pegar aquelas frases enormes e transformar num simples A implica em B. É uma faxina mental. Total. Remove toda aquela carga textual pesada e revela só o esqueleto do argumento. Cara, é tipo olhar para aquele código verde caindo na tela do filme Matrix. Adoro essa analogia. É bem por aí. Em vez de ficar lendo a historinha confusa que a banca inventou para te distrair, quem usa o método enxerga apenas a matemática por trás das palavras. Porque ao focar no texto, a gente tenta buscar sentido interpretativo. E, em provas desse nível, isso é fatal. O que importa é só a validade estrutural. Certo, o terreno está limpo. A gente está segurando um esqueleto simbólico de letras e setas. Mas como fazemos essas estruturas se moverem? Aí entram as leis de dedução. Para manipular essas proposições, a gente precisa aplicar o que chamamos de busca da premissa categórica. Que seria achar o fio do novelo da questão. Exato.
Você tem lá as regras complexas e, de repente, a banca dá uma afirmação simples e direta. Tipo, sabe-se que o sistema travou. Ah, e a partir dessa premissa categórica, a gente vai derrubando a estrutura toda de trás para frente ou avançando. Exatamente, ela é o gatilho para começar a dedução prática. Mas espera aí, um pushback rápido aqui. Nós estamos falando de futuros analistas do judiciário, pessoas acostumadas com fatos concretos. Uhum. E se essa premissa categórica que a banca der for algo completamente absurdo no mundo real? Tipo, o texto diz que todo juiz cospe fogo. Isso acontece. A gente simplesmente ignora o bom senso e segue a regra da prova. Isso levanta uma questão muito importante. Sim, a gente ignora o bom senso, como falei, ele é o maior inimigo no raciocínio lógico-matemático. Então, se a regra diz que o juiz cospe fogo, a gente engole seco e anota que ele cospe fogo. Sem hesitar. A avaliação ali é matemática, estrutural. Se você misturar com o que sabe sobre biologia humana, você erra a questão. É um teste de frieza total. Tem que virar uma máquina por algumas horas. Exato, uma máquina de seguir regras. Bom, e para executar essa derrubada de dominós com precisão matemática, o material destaca duas ferramentas definitivas, o modus ponens e o modus tollens. Duas regras essenciais de dedução que todo candidato precisa ter memorizadas. Os nomes em latim sempre assustam um pouco, né? Parecem feitiço. Parecem, mas a lógica deles é muito elegante. Vamos começar pelo modus ponens, que é a afirmação do antecedente. É a regra mais direta. Como funciona a estrutura dele? É simples. Se P, então Q. A premissa categórica vem e diz que ocorreu P. Logo, conclui-se obrigatoriamente que. Essa P, a Q cai. Se a premissa avisou que a peça P foi empurrada... A peça Q vai cair. Inevitável. E o modus tollens? Como ele opera nessa engenharia toda? O tollens é a negação do consequente. É um trabalho de engenharia reversa. A estrutura base é a mesma. Se P, então Q. Certo. Mas aí a premissa categórica afirma que Q não ocorreu. Ou seja, não temos Q. E a partir daí, a dedução lógica é recuar e concluir que P também não ocorreu. Deixa eu visualizar isso num cenário mais dinâmico. O modus tollens seria como um investigador de cena de crime, certo? Uhum. Gostei. Como seria? Tipo, a regra é, se atirarem uma pedra na janela, ela quebra. Aí o investigador chega lá e verifica a ausência do resultado. A janela não está quebrada. O resultado não existe. Então ele faz a engenharia reversa e deduz com certeza absoluta, a pedra não foi atirada. Exatamente isso. E o que é fascinante aqui é como essas ferramentas permitem prever a conclusão correta sem nenhuma margem para subjetividade. É hermético. Não dá para argumentar, talvez o vidro fosse blindado. Na lógica formal, não. Não tem exceções escondidas. Se P, então Q. E ponto final. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para usar essas duas regras geniais sem tropeçar na pressão do tempo, a pessoa tem que mapear o peso de cada lado. Sem dúvida, saber quem é P e quem é Q funcionalmente. Quem é o gatilho que dispara tudo e quem é o resultado. O material fala em condição suficiente e condição necessária. Isso, os papéis dentro da estrutura condicional. O antecedente, que é o lado esquerdo, o P, ele é a condição suficiente. Suficiente porque ele basta para fazer a coisa toda andar. Exato. Uma vez que ele ocorre, o resultado está garantido. Ele empurra a lógica para frente. E a condição necessária seria o quê do lado direito? É o consequente. Ele precisa estar lá para confirmar que o antecedente realmente ocorreu. Ele é o pré-requisito lógico da parada. Olha, sob pressão do relógio, com a mente cansada da prova, o cérebro inverte isso em segundos. Eu mesmo já estou quase confundindo. É muito comum, a mente derrete na hora H. Tem algum atalho mental rápido para diferenciar suficiente de necessário e travar isso na cabeça de vez? Tem sim. Pensa de forma puramente espacial e visual. Pensa sempre que o lado esquerdo, a causa, basta por si só. Ele é suficiente para disparar a ação. Tá, esquerda é o gatilho suficiente. E o lado direito, o resultado, é o rastro. Ele é o rastro inevitável e necessário deixado por essa ação. Esquerda, gatilho suficiente. Direita, rastro necessário. Muito mais fácil de gravar. Né? Ajuda muito na hora da tensão. Já temos a teoria, o esqueleto e as leis. Agora vamos ver como o TRF2 materializa toda essa maluquice nas provas para analista judiciário. Vamos integrar os exemplos práticos que caem no edital.
As bancas usam roupagens super técnicas. Certo, manda um cenário para a gente analisar. Imagina a regra. Se o log do banco de dados foi apagado, então houve uma falha de governança. Opa, log apagado fica na esquerda, falha na direita. Então, apagar o log é o gatilho suficiente para provar a falha. Perfeito. E constatar a falha de governança é necessário se, durante a auditoria, ficar provado que o log foi apagado. Entendi. E como seria a aplicação do dominó caindo, o modus ponens? A regra diz, se a infraestrutura for migrada para Object Storage, a latência diminuirá. Aí o relatório da TI confirma, a infraestrutura foi migrada. Gatilho puxado. Não preciso nem saber o que é Object Storage. A dedução direta é que a latência diminuiu. Ponto. Exato, o dominó caiu e para o modus tollens, o de engenharia reversa. A regra é, se a licitação for fraudada, o sistema de controle emitirá alerta. Aí, a premissa diz que não tocou nenhum alerta. A janela não quebrou, o rastro não existe. Dedução, a licitação não foi fraudada. Você pegou o ritmo perfeitamente. E as bancas também gostam de esticar isso com silogismo hipotético. Aquela ideia de transitividade de ligar vários pontos. Isso mesmo. A prova coloca se o servidor descumpre a ISO 27001, vaza dado. Se o dado vaza, o TRF2 é multado. Ah, a gente usa a transitividade e corta os intermediários logo de cara. É a dedução direta. O servidor descumpre a ISO, o TRF2 é multado. Corta o vazamento da equação para ir mais rápido. Sabe, é fascinante como as bancas disfarçam essas lógicas super simples com um vocabulário técnico gigantesco só para assustar a gente. Mas esse vocabulário rebuscado é só a primeira camada de distração, viu? Sério, tem coisa pior. O perigo real, o abismo profundo da prova, mora nas armadilhas estruturais, as famosas falácias lógicas que a banca desenha sob medida. E elas punem justamente quem está tentando usar o raciocínio humano normal. Exato, elas punem quem abandona a regra para tentar adivinhar a história. Vamos falar dos erros de avaliação de condição. Então, o que tudo isso significa na hora do teste prático? Significa que a banca vai te oferecer, por exemplo, a falácia da afirmação do consequente. Falácia da afirmação do consequente. Como ela funciona para tentar me enganar? Ela te dá a regra bonitinha, se P, então Q. Aí na premissa categórica, ela afirma que o resultado Q ocorreu. E aí a alternativa certa tenta me forçar a deduzir que o gatilho P foi o culpado. Isso mesmo. E o cérebro da gente cai fácil. Lembra do exemplo? Se o log foi apagado, ocorre falha de governança. Aí a prova diz, ocorreu uma falha terrível. Ah, e a pessoa conclui logo que alguém apagou o log. E marca a alternativa errada sorrindo. A correção lógica é que ocorrer a condição necessária não garante a suficiente. Claro, uma falha de governança pode acontecer porque esqueceram a porta do servidor aberta ou roubaram uma senha. Tem inúmeros motivos além de apagar o log. Perfeito. Afirmar o rastro não prova a arma que disparou. E o inverso também destrói muitos candidatos, que é a negação do antecedente. Deixa eu tentar estruturar. A banca dá a regra, se P, então Q. Mas aí afirma que P não ocorreu e tenta deduzir que Q não vai ocorrer de jeito nenhum. Brilhante, é isso. A prova diz, olha, o log não foi apagado. E a alternativa deduz, logo, não há falha de governança. O que é uma grande mentira, porque, como você falou, a porta do servidor pode estar destrancada. Negar essa causa suficiente e específica não impede o desastre de vir por outra porta. Exatamente. A banca explora essas falácias estruturais o tempo inteiro. Cara, essas falácias são basicamente a banca hackeando os atalhos que nosso cérebro usa nas conversas de bar, na rotina. Uhum. Se conectarmos isso a um panorama maior, dá para ver como a prova mede, na verdade, o sangue frio do candidato. É quase um teste de resistência contra os próprios instintos em favor do rigor lógico. Mas tem como garantir que o argumento é inatacável na hora da dúvida pesada? Então, uma técnica ótima, a avaliação da validade pelo absurdo. Quando bater a incerteza, você tenta forçar todas as premissas a serem verdadeiras. Certo. E, ao mesmo tempo, você força ativamente a conclusão da banca a ser falsa na sua cabeça. Tipo um advogado chato tentando criar o cenário mais mentiroso possível. Isso, você testa os limites.
Se for impossível montar esse cenário sem gerar uma contradição lógica insuperável, a estrutura suportou o teste. Ela é validamente inatacável. Entendi. Se eu não conseguir inventar um caminho alternativo para o resultado sem quebrar a regra original, o argumento da banca está perfeito. E se você conseguir inventar só um cenário possível onde a conclusão falsa conviva com a premissa, como o caminhão-pipa molhando a rua no lugar da chuva? O argumento desaba. É uma falácia na cara dura. Exatamente. Caramba, dominar isso traz uma segurança gigantesca. Resumindo a jornada de hoje, a gente começou transformando esse português cheio de jargões em símbolos. Matamos a linguagem que distrai para focar na estrutura pura. Limpou o terreno. Aí nós navegamos pelas engrenagens precisas do modus ponens e do tollens. O dominó que cai para frente e o investigador que faz engenharia reversa. Aprendendo sempre a não confundir causa suficiente com rastro necessário. Esquerda é gatilho, direita é consequência. E por fim, expusemos essas ilusões e falácias que as bancas usam para capturar quem tenta usar o bom senso do dia a dia. Isso otimiza o tempo na prova de forma absurda. Com certeza absoluta, quando você internaliza a estrutura, a resolução flui mecanicamente. Bom, a nossa análise rigorosa foi densa, mas incrível. Foi sim, e sabe, os textos e tudo que dissecamos hoje me deixam uma reflexão bem intrigante sobre o mundo real. Opa, conta pra gente. Se a lógica formal exige que a gente desvincule a verdade material para julgar se um argumento é estruturalmente válido e inatacável, com que frequência nós, na nossa rotina diária, no consumo de notícias, em debates políticos e profissionais, a gente acaba aceitando argumentos que são verdadeiras falácias? Nossa, todo dia. Aceitamos como fatos só porque, superficialmente, aquela conclusão falaciosa aponta para algo que nós gostaríamos que fosse verdade. A estrutura pode estar podre, mas a gente compra pela aparência. Fica a reflexão.